Vamos lá, gente, vamos nos divertir, tá bom? Timabue, um novo pensar. Lembra que esse novo desenvolvimento nosso é para a gente estudar a biografia do artista com nossas identificações no mundo contemporâneo, só que nós vamos pegar cada artista, vocês vão ver a frase final que eu deixei hoje, aí vocês vão entender bem o que nós vamos fazer aqui, tá? E para a gente pegar a biografia do Timabue, no caso, tá? A gente vai se comparar com ele e viver junto com ele o ambiente dele, o período dele, tá? E acreditem, não é muito possível a gente sair daqui e ir para lá, né? Mas a gente vai tentando. Pois bem, aqui está ele, tá? É Giovanni Cimabue Pitto, tá? Ele é fiorentino. Esse cara ele é muito importante, tá? E eu não vou falar agora por que ele é importante. Hoje eu quero ir e vir, tá? Para que a gente crie uma plasticidade na nossa mente para entender, porque se eu for falando já de imediato, vocês vão entendendo facilmente. E a mente ela precisa de algo mais plástico, tá? Já parto direto para um trabalho dele. Tomar meu chazinho aqui. Gente, olha só. Isso é uma obra, Sandra, do século XIII, 12, 13. Olha que trabalho perfeito, tá? E vários dos artistas desse período, eles não eram artistas, nem tinham direito a esse nome, porque esse nome ele vinha muito mais de artesania, artesanato, que não era uma coisa tão importante. Eles eram o quê? Padres, abades, monges. Por isso que eles tinham condição de fazer isso. Tá? Isso o que, Olívio? Olha esse trabalho que vocês estão vendo aqui. É uma coisa que parece que foi feita agora, hoje, né? Pela qualidade da tinta. Quanto custaria vocês, pintores, fazer essa obra hoje? Não é arte, olha, gente, poucos foram os grandes artistas pobres. Olha que coisa, né? Então, o que vocês estão vendo aqui, em primeiro lugar, é um trabalho artístico. Vamos ver esse outro agora. Olha isso. O cara que, imagine, há 800 anos atrás, tá? O cara ia no toalete, ele ia no banheiro, tá? Ele teria, desculpe o verbete, ele teria uma privada? Não, tá certo. Se a gente voltar para Roma antiga, lembram quando todos íamos juntos ao toalete? Eu não sei se vocês estudaram essa questão romana, tá? O toalete era público, né? Era outra questão, tá? É que o pessoal tinha filtros no nariz naquela época e a gente perdeu com o tempo, tá? Então, para você ter tempo e ter cultura para fazer uma obra dessa, você precisa do meio para isso. Então, quando você vê uma obra, você fala, puxa vida, né? Que bonito, né? E aí você vai pensar, poxa, é Jesus Cristo. Aí quando você fala Jesus Cristo, nossa, é o Filho de Deus. Ele pertence à Santíssima Trindade. Como que eu sei que ele é Jesus? Como que eu sei que ele pertence à Santíssima Trindade? Acho que eu contei essa história para algum de vocês. O ano repassado, tá? 19, né? 2019, eu peguei um taxista aqui na porta de casa, ele estava me levando para a USP, e ele não sabia que Jesus era judeu. E aí, quando nós conversamos, até ele desceu comigo para tomar um café. Convidei um senhor, tá, para tomar um café comigo lá na USP, e aí ele falou, olha, minha esposa não sabe, e eu não posso contar para ela que ele é judeu, porque vai desmoronar o conteúdo, a narrativa dela. E, por coincidência, eu entrei no carro dele, ele reconheceu a minha voz, tá? Acho que eu fico falando meio impostado para fazer tipo, né? Aí ele chegou e falou, o senhor, tudo bem, tal, né? Eu falei, sim. E aí eu lembrei dele e perguntei, você falou para tua esposa? De jeito nenhum.
Olha que coisa impressionante, Sônia. Olha como é. Então, o que eu quero que vocês... Eu acho que a pessoa que talvez sinta bem o que eu estou falando aqui é a Sandra. Porque quando você vai estudar baixa, alta, baixa, média, alta, idade média, é uma distância daqui, gente, muito grande. Mas o conhecimento que esses caras tinham na solidão era muito grande. Então, vocês estão vendo uma obra de 800 anos. Vamos lá. Ó, eu estou falando do século XIII, tá bom? Ô, Banelli está chegando, olha. Século XIII, 1200. Antes dele, aqui nós tivemos Rashi. Lembrando que Rashi, olha o período dele, tá? Vocês conseguem ver? Alguém grita para mim. Vocês estão conseguindo ler o que está escrito? Sim. Sim, obrigado. Tá. O sim foi animador. Aí faz um sim mais animado. Grita. Vai, mané. Quem? Aí. Rashi foi o Uh! cara que fez o. Fala, Val. Rashi foi o cara que fez o nosso primeiro glossário, gente. É um cara bastante. Ele não é importante pelo lado religioso. Claro que ele é muito. Mas foi o cara que fez o primeiro glossário judaico, gente. Glossário, não é dicionário, mas é um glossário. E aqui, é claro, estou falando de Ramban, tá? Moshe Ben Maimon, tá? E aí entramos no século XII. O que que tem no século XII? Começa as feiras de comércio e associações. Não é igual hoje, que você vai, sei lá, num estúdio, no World Trade Center. Não, é uma gleba. O que que é gleba? Onde você tem a reunião do sapateiro. Que sapato, né? Imagina o cara fazendo sapato naquela época, fazendo calça, fazendo paletó, tá? E quer ver? Você tá andando na rua, o rei, com um monte de gente. Como você sabe que o cara é rei? Porque ele está carregando a coroa. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se o cara está andando na rua, você vai ver que a roupa dele pode ser diferente, mas também não é tão diferente, tá? Agora, ele é rei porque ele tem a coroa na mão, senão ele não é rei, igual a nossa identificação. Então, nesse é um período de feudo, de burgo. O centro era o casto, casto puro, castelo, tá? Era a região central. E aí você tem determinados, o quê? Assembleias, templos, era tudo coisa muito simples, tá? Claro que se a gente, o que vocês têm na cabeça de vocês é muito Hollywood, gente. Então precisa tomar cuidado com essa visão, tá? Olha só, surge nesse período o galego português, o começo do português, tá? O triunfo do pensamento aristotélico. Mas aí alguém tem que me perguntar aqui, puxa, que legal, Olívio, em todo lugar? Não. Lembram? Quando a gente está falando de um assunto, se a gente é preciso, se a gente é historiador, um colega vai perguntar, Olívio, você está se referindo ao pensamento aristotélico aonde? Na Turquia, em Veneza, em Toledo, tá? Aonde? Em Paris, tá? Na Itália. A Itália não existia, a Itália foi criada em 1869, 70, tá? É isso. Então é um complexo. Então, compreendo aqui, eu estou passando, como fala bem o francês, mas quem usa muito esse verbete são os ingleses, bem en passant. En passant, claro que é francês, mas quem usa isso é o inglês, porque eles que criaram toda uma questão nobiliária de escrita. Tá? E aqui, claro que eu vou trazer o Rumi, né? Derhal Dedin, é um turco poeta que ele começa a criar o sufismo que apareceu ele não era surfista, tá? Não é que ele passava parafina no cabelo, era sufi. Sufi, quando nós falamos que aquele é um judeu cabalista, nós estamos falando que o cara é sufista, ele é um cara voltado ao Islã e vai para a mística do Islã. Como daqui a pouco eu vou falar, né? Logo ali embaixo vocês vão ver. Eu vou falar do Santo Graal. E, Chico, depois eu quero saber o que você está fazendo com o Santo Graal, hein? E aí esse cara, ele desenvolve os derviches, que é uma dança linda que você tem na Anatólia, na Turquia, em Istambul hoje. Aí você tem Leonardo de Pisa, que escreve sobre álgebra. Claro que não é dele. Ele escreve e torna conhecido que a palavra algebra é um nome do cara, de um árabe, que desenvolveu esse cálculo, tá? No século 8, 9, tá? Agora aqui
No México, a gente tinha os astecas, tá? Aí cria na Europa a roda de fiar, explodindo as catedrais, tá? A pintura nessa época usava ovo, tempera, tá? A gema do ovo para dar aglutinação. E aonde eles pintavam? Pintavam em madeira. Então, o que vocês viram, os crucifixos ali, aquelas artes, é madeira, chamado de retábulo. Por que retábulo? Porque, como hoje, a maioria da população não sabe ler e muito menos escrever. Então, quando a gente fala de cultura, falar é uma coisa, ler é outra coisa, escrever é outra coisa. Tá? São coisas distintas, que se você consegue ligar essa trindade, aí você sabe não uma língua, você sabe um idioma, tá? Que os linguistas aqui não me ouçam, tá? E aí você tem também na China esse artista que, pessoalmente, eu acho ele muito interessante, Liang Kai. E aí vamos ver uma obra de arte. Veja que trabalho interessante de Timabue. Acreditem, esse é um trabalho com muita perspectiva. Tem uma profundidade aqui enorme. Para quando? Para o século XIII, para o século XII. Timabue, acontece algo que ele consegue. Vocês estão vendo que o joelho está distante do quadril da Virgem Maria? Estão vendo? Vocês conseguem. Oh, é tudo mentira que vocês estão vendo, não tem essa perspectiva, tá? Está enganando aos olhos, está enganando aos olhos, porém, ele consegue fazer essa enganação. Esse é o moto que a gente vai entrar agora. Ele conseguiu mudar a forma pensamento dele para criar o que nós estamos vendo aqui agora. É um momento de uma mudança na arte extraordinária, extra-ordem, extraordinário. Sai de um lugar de conforto. Se esse cara fez isso, ele não estava mais confortável com o pensamento dele. Ele teve que mudar a forma de pensamento dele para criar isso. E o que estava acontecendo? Né? Pois é, olha só, na China, Tai Chi Chuan, tá? Quer dizer, técnica leve, vai, criada pelo monge taoísta, né, Shang Sanfeng, que ele estava fazendo o quê? Como que esse cara cria isso? Porque ele viu uma luta de uma garça e uma serpente. Claro que ele utilizava também o vento, os galhos, né, se movimentando com o vento. Ele criou essa técnica, né? 112 movimentos. Só um instantinho, preciso tomar um café. Hoje eu estou falando muito. E aqui nós chegamos em Chrétien de Troyes, tá? Le Comte du Graal, tá? O Santo Graal. Agora, não vou entrar aqui nesse assunto. Na minha opinião, não vou me aprofundar. O Graal surge porque surgiu a Kabbalah. Nós estamos falando aqui tudo em torno do Pirineus. Por que que esse cara se chama chrétien? O que quer dizer chrétien? Cristão. E óbvio que ele era o quê? Judeu. Senão ele não se chamaria cristão. Estão entendendo os estudos que a gente tem que fazer? Sandra, esse é um cara interessante para você estudar, tá? Bem, aqui o canto gregoriano de São Gregório, que se chamava canto base, canto chão, se torna canto gregoriano. É o período que nós vamos ter as notas musicais, grido d'arezzo, tá? As notas musicais surgem de um poema alemão. É muito legal. Aí lá vou eu no meu assento aqui, ó. Sefer ha-Rinur, tá? Gostou do Rinur? Ó, eu vou cuspir. Rinur, tá? Então, esse é um livro interessantíssimo que discute sistematicamente, tá, os 613 mandamentos da Torá. E é um cara que eu acho bem legal. Não é que ele pinchava as coisas, ele não fazia street art. Ele é conhecido por Pinchas, tá? O Pinchas, tá bom? Esse Ben Yosef Halevi, tá? E óbvio que eu não posso deixar de falar de 1118, os Templários, tá?
E olha o que acontece aqui. Nesse mesmo período, tudo isso. Em 1207, a fundação da Ordem Franciscana. Chico, ó você aparecendo aí, ó. Agora, por que que surge essa ordem? Isso, e por que que se chama ordem? Por que não se chama Fundação da Bagunça Franciscana? Fundação dos Bêbados Franciscanos. Por que que é ordem? Vocês já pensaram? Por que que não é caos? Por que que não é cosmos, tá? Também o maior dominador do mundo até hoje. Quem? Gengis Khan, o grande cão. Tá? E aí começam a aparecer cada vez mais as universitas, Cambridge, tá? Esse grande também padre, abade, alquimista, Roger Bacon, o doutor Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, e claro, com os dominicanos na Espanha, o Sancto Officium, a Inquisição. E agora, em 1332, Sandra, para você, aquele é conhecido como Raimundo Lúlio, só que em catalão é Ramon Llull, tá? Um cara fantástico, mas vamos beber um pouquinho mais de obra de arte de Cimabue, tá? Olha que interessante. Percebam, 800 anos atrás, olha a perspectiva desse trabalho, sintam, né, a quantidade de signos e símbolos que a gente poderia ficar falando aqui. Não estou usando. Muitos palestrantes falam, eu poderia falar horas aqui, é que o cara já cansou de falar, não tem mais argumento, ele fala, eu poderia falar horas, mas aqui, gente, essas obras de Cimabue, que não são tantas assim, dá para falar muito dele por causa do período. Esse período é um período mágico. A Sandra depois vai falar um pouquinho disso para nós hoje aqui, hein? Que fogo, hein, Sandra? Agora, olha só, gente. Quem foi ele? 1240 nasce Giovanni Cimabue, tá? É o nome dele é Cine di Pelpo, tá? Ou Pitti, tá? Italiano, florentino, pintor. Ele foi o ele transliterou, transitor, olha a palavra, né? O neologismo aí, da pintura, o começo da ilusão da profundidade, né? O plano, ele mudou, tá? Ele rompeu com as convenções bizantinas. Lembra quem era Biso? E aí, bem, Biso foi um cara muito poderoso que criou, depois foi chamado de período bizantino, tá? Dando uma liberdade à ação, uma gama maior de temas, tá? E, principalmente, ele que descobriu e foi o professor de Giotto, da cidade de Bondone, tá? E claro que eu não posso deixar de falar desse cara de Marseille, tá? Tibon, tá? Moshe Ben Samuel Ibn, filho de Tibon, Tibon. Esse cara foi sensacional também dentro da nossa comunidade. E aqui nós entramos no último templário, tá? Jacques de Molay. Na hora que esse cara foi morto, ele pegou, morreu em 1314, que por coincidência o Papa e o rei francês morreram no mesmo ano que ele foi morto. Esse é outro assunto. E aí, quando Maria Antonieta, final do século XVIII, foi guilhotinada, lembrando que quem inventou a guilhotina, né, Guilhom, também foi guilhotinado. Quando ela foi guilhotinada, um cara lá embaixo no meio gritou: Jacques de Molay foi vingado. Nós estamos falando dos construtores de templo, os templários. E aí surge a fundação da Universidade de Roma. Aí aparece Sorbonne, Sorbonne primeira. Hoje me parece que até 7, né, Sorbonne, né? É, claro, nós somos expulsos também da França, né? Essa é uma outra história que eu não vou me deter aqui, que é muito interessante, o porquê, né, que a gente é expulso dos lugares, né? Em 1260, né, a catedral que eu mais adoro, todas as vezes que eu fui e vou à França, vou a Chartres, tá? É fantástico. Aquele labirinto é a maior virgem negra que está no subsolo de Chartres, tá? E Durante Alighieri, aqui é Dante Alighieri, e no mesmo período Marco Polo. E aí surge o chamado estilo internacional que nós chamamos de o gótico, que dá base para o Renascimento. E
surge a bússola, tá bom? Vamos ver um pouquinho mais da obra de Cimabue, tá? Olha que magnífico esse trabalho. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Atenção que eu digo, fitem, olhem essa obra, percebam a história que ela está contando. Imagina uma obra dessa dentro de uma assembleia, de uma igreja, tá? Esse retábulo. Olha a mensagem que passa para aquele que não sabe ler. Ou seja, não sabe ler o alfabeto, mas sabe ler signo, tem sensibilidade para os símbolos, simbalos. Aqui tem toda uma história a ser contada. É magnífico esse trabalho. Percebam a roupagem da Virgem, né? E aqui é algo muito estranho nesse trabalho. Ela está vestida de preto e vermelho. Acreditem, existem toda uma paleta de cores no Vaticano. Eles têm uma paleta obrigatória, que cada cor quer dizer uma potência, um potere, um dizer. E aqui ainda não existia isso, porque ela deveria estar de azul e vermelho, e Jesus de vermelho e azul, dependendo das circunstâncias. Olha esse simbolismo, gente. E aí, olhem isso aqui. Olha essa serpente lá embaixo, estão vendo? Ó, vocês estão vendo que não é uma coisa tão bem pintada, mas vocês conseguem ver a aura atrás da cabeça, uma mão em cima, outra embaixo, uma mão na frente, a outra atrás. Tudo isso é ilusão, tá? É o nosso cérebro que está vendo isso. Mas a gente consegue ver já no trabalho desse artista, sim, desse monge artista, que na época ele não seria um artista. Estão entendendo que o verbete depende do período, tá? E aí surge também nessa época os cavaleiros de São João, que são chamados de hospitalários, porque eles eram hospedeiros, que deu origem ao nome hostal, hospital, porque cuidavam das pessoas que iam para Jerusalém, tá? Aqui, ó, o aperfeiçoamento do relógio mecânico. Eles começaram a mexer no gnomo, que é um relógio de sol, tá? Relógio mesmo como a gente conhece hoje parecido, só no século XVIII, tá? Boccaccio, esse foi um cara bastante interessante, lembrando que é o mesmo período de Dante Alighieri, tá? Ele que forçou o nome, porque era chamado de A Comédia, ele que deu o nome de A Divina Comédia, tá? A Ordem de Cristo. Lembram quem descobriu o Brasil? Né? Pedro Álvares Cabral, lembra as naves? Que cruz que tinha? Cruz da Ordem de Cristo, mudando o nome de uma rosa, ela jamais perderá o seu cheiro, ou seja, a Ordem dos Templários que descobriu o Brasil, tá? E, como nós estamos vivendo um momento de peste, em 1348, cá está, né, o auge da peste negra. E, como nós sabemos, não acabou até hoje, tá? E aqui vocês estão vendo uma coisa bem interessante, tá? Olha só, já estamos indo para o finzinho, que eu quero bater um papão com vocês hoje. Agora, Val, me faça um favor. Ah, não, não é. Vocês podem ligar o som. E essa obra foi descoberta em 2019, na casa de uma senhora que ficava pendurada na cozinha. Ela é quase desse tamanho, tá bom, gente? É uma obra de 20 por 25, não, desculpe, 25 por 20, sempre a altura primeiro, a largura depois, que é o contrário dos livros. Isso é padrão universal, tá? Senão, quando a gente está vendendo uma obra de arte, imagina falar que a obra é vertical, depois ela é horizontal. Pergunto a vocês, chutem, por quanto essa obra foi vendida? Falem, podem chutar. Estou esperando. Quem chuta primeiro? Vai, Betsy. Quanto? Estou vendo você aqui. Quem fala? Ninguém fala, nada? 11 bilhões de euros. 11 milhões de euros, tá. Quem mais? 10 Fala, milhões Carolina. de dólares. Quanto? 10 milhões de dólares. É menos que 11 milhões de euros, pô. Sim. Fala um número maior. Ah, tem que ser maior? Ah, desculpa. 50 milhões de dólares. Aí você já exagerou, mas tá legal, vai. 20 milhões de euros.
Opa, tá, ó, tá, estamos chegando, Ninetá. Vamos embora. Quem mais? Vai, mais uma chance. Vai, gente. 23 23? Que moeda? Que moeda? euros. Euros. Opa, olha lá. 27 milhões de dólares. Olha, Dólares. estava onde essa obra? Onde Na está? Na cozinha. cozinha. Olha os detalhes. Olha que obra dele. Onde Timabue. está essa obra, Lívia? Essa obra ela foi vendida para um particular hoje. Tá? Como descobriram? Um cara estava passando. Carol, as perguntas. Ó. Foi óbvio que estava passando lá, e ela estava vendendo essa casa, tá? E aí um cara falou, puxa, essa obra é bastante interessante. Falou, ela falou que é. E aí o cara foi fazer o levantamento, né? E aí percebeu que o que ela tinha na casa dessa senhora, na cozinha dela. Olha que lindo. Gente, dê uma olhada no que vocês têm na cozinha de vocês, ou talvez no banheiro. Tá? Agora, olha só, mais perto, tá bom? Agora, não dava para ver aqui, né? Ó, olha que legal o que tem em volta do nosso Nazir. Vocês conseguem ver que bonito? Essa aura, só que Aura. feito em pontas. Dá para vocês verem? Não dá, né? Dá Dá. para ver. Olha que sim. bonito o trabalho. Olha o que esse cara fez. Ele foi o primeiro que fez isso, gente, conhecido até hoje, tá? Agora, o que eu quero dizer com tudo isso, ó, encerrando aqui, esse é o ponto. Claro que eu estou citando Ortega y Gasset. A obra e suas circunstâncias. Esse é o ponto, gente, tá? A obra, ela nunca é per si, ela não existe per si, tá? Ela é o todo, porque a pessoa, eu não sou somente eu tenho várias personas, tá? Eu, para falar a verdade, eu trabalhei durante muitos anos na Mossad, tá? Como vendedor de armas, aí eu mudei, fui para a Rússia, foi legal essa história? Tá. Olha a cara da Miriam lá, olha a Miriam, imagina. Então, o que é legal, gente, é a gente tem que analisar, né? Não, eu não vou falar. Sandra, como que é estudar a idade média? Fala um pouquinho para nós, que é a tua área. Liga o som, não. Liga o som e manda ver. Vai. Seja uma sem vergonha. A Idade Média é maravilhosa, porque na Idade Média estão as raízes da nossa cultura, da cultura ocidental. Está tudo lá, sabe? É impossível dizer que é uma idade de trevas. É o pensamento, é a arte, os sistemas de governo, tudo é Idade Média. É apaixonante mesmo. Muito bom. Claro que nós temos que dar um desconto para Sandra, tá? Não. Mas aquele bobão aqui que vos fala, eu concordo com ela 98, 99%. Eu me Olha, considero... Fala, querida, fala. quando eu dava curso de Idade Média, no primeiro dia de aula, eu falava para os meus alunos, a prova final vai ser uma pergunta, Idade Média é a Idade das Trevas? Quem disser que sim está reprovado. Então, já estava avisado. Nossa, adoraria a tua aula, olha. Vocês ouviram isso? E é verdade. Só que a Idade das Trevas foi colocado, né? Existem duas versões, eu não sei qual que é mais segura para você. Isso foi colocado na Itália, né? Durante o período do Renascimento, dentro da família Medici, tá? E uma outra vertente foi colocado pelos pelos enciclopedistas, eu prefiro falar, onde eles fizeram toda uma curva, né? Por causa das enciclopédias, desculpem. Qual que é a tua versão que é melhor para você, querida? Eu acho que as duas se cruzam, porque o Renascimento ele traz a luz do conhecimento, entre aspas, eles iluminam, e para iluminar precisava ter trevas. Mas, no fundo, isso pega muito na questão da igreja.
na questão da igreja. Essas trevas têm muito a ver com a questão da igreja. Tem Só que muito o a mais ver. pesado da igreja é na Ah. Idade Moderna, não é na Idade Média. A Ah. Inquisição mais pesada, tudo é na Idade Moderna. Pera. Quando ela fala Idade Moderna, ela está falando de 1457. Tá Uhum. bom, gente? Não é modernismo, ela está falando Não, é de... século Ela é XV. historiadora. É, Explica século isso para nós, XV. explica para É. nós. A Idade Moderna é século... A Idade Média, teoricamente, vai até o século XIV. Século XV já é a chamada modernidade. São os Estados Nacionais, toda a nova organização. O domínio da igreja, o absolutismo, só que aí é que é mais pesado o preconceito, a perseguição, a Inquisição. É aí, não é na Idade Média, não. A Idade Média é o pensamento, é a crença, é a fé. Perguntaram para um grande historiador, o Jacques Le Goff, se ele tivesse que definir a Idade Média, como ele definiria? Ele falou, é a idade da fé. Acreditava-se na superstição, na igreja, no diabo, em Deus, nos anjos, em tudo. É a fé. Sandrinha, acredita-se até hoje. Né? Então, agora, não é lindo ouvir uma historiadora da Idade Média? Eu não sei, é que eu sou suspeito, eu sou um judeu que adoro esse período. Esse período, para mim, é um período de grande luz, é um período de ouro no judaísmo. Tá? Pessoas muito isso me interessa, viu? Isso mas me interessa conhecer. Talvez eu me debruce um pouco sobre isso. A gente pode marcar um encontro só sobre, mais ou menos, nós pegaríamos de 10 a 15 estudiosos e rabinos. Tá? Que legal. Chico, você está lendo o Grau Poético? Você achou e leu? Não é porque você está de cardigan aí que você não vai ligar o som, né, cara? Liga o som. Cadê ele? Sumiu agora. Você viu? Estou aqui. Cadê você? Estou te vendo agora. Então, eu estou lendo, sim, devagar, estou lendo, mas não é um livro só. Cada vez que eu leio, ele está diferente da vez anterior. Outra visão. Foram 9 anos, cara. Então, olha que interessante. Esse livro eu coloquei ele à luz em 2006. Tá? Eu tenho até uma palestra montada, mas, né, Carol, quantas vezes eu tentei dar essa palestra? As pessoas... São 446 slides e eu falo mais ou menos 45 minutos mostrando... É quase que vira um filme passando esses slides, tá? Sobre esse livro. Isso a gente poderia fazer, eu tenho pronto isso está pronto. Só que você viu, né, Chico, é denso. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o Graal, ele surge, né? Quem sabe muito sobre isso é Patrick Paul. É um querido amigo meu francês, ele escreveu sobre Chrétien de Troyes, tá? E ele que tem todo esse discurso que todos os judeus da época que têm o nome de Chrétien não são cristãos. Não são. São judeus para terem esse epíteto, para tentarem mudar, né, Sandra? Então, a minha versão é que a Kabbalah de Toledo surge junto com o sul da França, os Pirineus, que aparece o Graal. O que, querida? O que você está falando? Fala alto. Você falou alguma coisa importante. Não, eu estava me lembrando que há relatos da época da Revolução Francesa, estava tentando me lembrar do autor que chama Chrétien, e ele faz crônicas sobre a época da Revolução, e você me dizer que eles provavelmente eram judeus, muda o enfoque completamente. Eles eram, e quer ver aonde você vai encontrar muitos judeus? Esse é um período que eu não entrei, senão vocês me matam aqui, né? Dos trovadores. Então, a maioria deles são razãs, são cantores judeus que transmitem. Por que o rabino seja... O que é um Rav? O Rav é contador de história. O que faziam os trovadores em Idade Média? Contavam história com um suposto acento. Esse é o ponto. Então,
Quando vocês percebem uma obra de arte como a de Cimabue hoje, não adianta, se vocês não olharem, é Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se você não analisar por essa óptica, tá, não tem como. Não tem como. Então, e Cimabue, para mim, ele é muito importante. Aí nós entraríamos num lado místico, no lado de sociedades secretas. Você viram a história dos Templários aqui? Então, é muito. Então, imagina, quando ela foi decepada, um cara grita lá no meio, Jacques de Molay, tá, está vingado. Isso tendo passado em torno de 450, 500 anos. Olha como a ordem persiste até hoje. Quem vocês acham que criou Portugal? Sabe? A escola de Sagres. Alguém já foi aqui na Que escola? eram os templários. Sim. Não, a A ordem... ordem de Cristo eram templários que fugiram da França. Como ir para... aí são as histórias, aí vocês me matam. Isso é lindo, gente. Então, vamos lá, gente. O que vocês estão cheirando? O que vocês estão percebendo aqui? A uva escreveu. Tá, por favor, Você Sônia. quer que eu leia? Por gentileza. Ela diz, não sei exatamente, mas escrita de notas musicais. Começamos a ter notação na Grécia Antiga, mas ainda não são as notas. Puxa vida, vou te pedir a gentileza. Cortou num meio que você leu. Você pode ler de novo para mim, devagar? Ou quer que a uva fale? Não quero. Eu adoro a uva, não quero. Não. O Ela som diz, dela. não sei exatamente, mas escrita de notas musicais, começamos a ter notação na Grécia Antiga, mas ainda não são as notas. Não. Tá. Olha só, a uva, quem cria, guarda esse nome, Guido d'Arezzo. Esse cara que cria as notas musicais, tá? Só que as notas musicais, por que são 7? É um padrão. Claro que, por que o número 7 é tão importante? Simplesmente porque nós temos 7 buracos no rosto. Esse é um ponto. Segundo ponto importante, número 7, porque temos a Lua. Sem a Lua, a gente não teria o número 7, que é a divisão, o mês, nós temos 12... Por que nós temos 12 meses? É uma convenção do círculo. É o tempo... Né? Quantos raios tem o círculo? Convenção, de novo, 360. Só que quando você chega muito perto, dá 365 graus, 365 dias. Padrão. E aí nós temos a Lua. A Lua é dividida em 4, né, momentos. Aí, fazendo o somatório, que a Miriam está puxando ali, fez um barulhão agora, mas faz parte, Miriam. Gostei do teu azul, querida. Não, deixa. É que tudo explode, é assim. Para, e eu brinco. Você é minha amiga, que é isso. Então, o que acontece são essas referências astronômicas que a gente tem, que a gente vai entendendo agora. Ficou o número 7 porque veio um poema alemão. Tanto que a nota dó é ut, né? Aí você vai para o alemão, né? Obrigado, Miriam. Aí, então, tem tudo isso, é muito legal. Agora, Uva, obrigado, querida. E, gente, eu vou pedir uma gentileza a vocês. Não sei se é vergonha, não tenho. Vão jogando assuntos para a gente se aprofundar. E é legal. Hoje eu tive uma aula muito legal junto com um colega à tarde. O cara se aprofundou. Aí chegou, no final ele fala, gente, o quanto eu não sei. É o tempo todo assim. Existem assuntos que tem que fechar. Quando você vai pagar uma conta, uma divisão de um problema familiar, quando você fecha um negócio. Por que criaram, né? Montesquieu criou o contrato social, né? Principalmente no período enciclopedista, no período iluminista? Porque a gente viu que a gente mente. Então precisa de um contrato social, que às vezes também não adianta para nada. Vocês, aqui, pessoal mais velho já viu que às vezes o contrato social ele também não vale, dependendo do advogado, aonde você levou, o que você... Papel aceita tudo, é um complexo, né? E
uma coisa que a gente tem que ter na vida, mesmo não sabendo o que é, a gente tem que ter, é sorte. Sem sorte, a gente... E se nós todos estamos aqui, todos nós estamos aqui, se a gente olhar do lado, nós que estamos aqui temos muita sorte. Não importa o problema que você esteja passando, acredite. Se esse problema chegou até você, você consegue resolver. Lá estou eu dando uma de rabino de novo. Eu preciso parar com essa história. Eu estou ficando essas manias. São os meus amigos, vocês querem o quê? Então, quando vocês tiverem ideia, manda ver. Soninha, tem mais coisa que alguém escreveu? O Nilson. O Nilson, ele diz, 1. A obra e suas circunstâncias. Nesse sentido, a pandemia afetou os trabalhos artísticos nesse século? 2. O artista é um mediador, usa a arte como referência, sincronizando a sombra, entre parênteses, parte do que há em seu pensamento, e o espelho, entre parênteses, reflete o que percebe de fora? É uma pergunta. Desculpa se não foi objetivo, ele escreve. Wilson, você nunca é objetivo. Por isso que eu gosto de você, cara. Isso é legal, tá? Eu gosto de pessoas objetivas, mas depende aonde. Eu acho que você deve ser muito objetivo na sua profissão, né, cara? Onde você tem que ser, que deve ser difícil também. Agora, a primeira resposta... Não, já sei, eu vou juntar as duas. Ó, essa questão do artista ser o meio vai depender do artista. Você tem um monte de artistas presentes aqui, tá? Então... Ele tem que estar no meio para ter isso, mas agora nós, observadores, trazemos a nossa própria obra de arte. Então é esse complexo, é esse movimento o tempo todo, cara. Então, sombra, por que esse foi um dos temas que eu fiz vários temas e a Sônia escolheu esse tema para os nossos encontros, certo, Soninha? Né? Você achou que era legal que tocava artista, espelho e sombra, né? Que a Sônia gosta bastante de psicologia, de psicanálise. Ela gosta, ela não parece, mas ela conversa muito com ela. Ela é meio louca, mas ela conversa meio com ela, tá? Eu já peguei muito papo comigo mesmo. Eu já peguei ela várias vezes falando sozinha, tá, gente? Mas é assim, é minha amiga, né? Então... É que ela gosta de falar com pessoas inteligentes, por isso. Ai, que lindo! Aê, olha uma Martinha. amiga falando lá, olha. Gostoso, gostoso. Tem um monte aqui que eu gosto de falar, um monte. Olha que legal. Então, Nilson, é a junção de tudo, cara. E eu gosto de quando você traz isso mostra bem a tua sequência de pensar, né? Você vai classificando, que deve ser o teu dia a dia, né? Você vai classificando para tentar chegar no fato, para tentar chegar na realidade. E às vezes não chega, né? Como tentar medir o horizonte. Ele existe, mas eu não posso pegá-lo. É como nós estávamos discutindo outro dia a questão, né, do arco-íris. Todo mundo acha que o arco-íris é um arco. Ele não é. O arco-íris é um círculo. Só que por causa do horizonte, você vê um arco. Então é outra desilusão, tá, gente? Uva, não briga comigo, tá? Mas, Olívio, o que ele perguntou, o quanto a pandemia afetou os trabalhos artísticos? O tempo todo. Século? O tempo todo. Porque como você... Hoje? O que, querida? Como está afetando hoje? Não, olha só, eu vou ser agora radical. Está afetando sempre. Se tem pandemia, afeta. Se não tem pandemia, afeta. Só o único problema que a gente tem na vida, acreditem, não precisa cientificar, acreditem, é não ter problemas. Quem não tem problemas, esse é o maior problema de todos. Lembra aquele ditado cristão, né? Cabeça vazia, né? É caminho do demônio, ou algo assim, né? É isso, né, Sandra? Acho que é esse o ditado, né? Cabeça vazia, pensamento demoníaco, algo assim. Apesar que eu gosto de demônio, que era com quem Sócrates conversava, né? Que era o daimon, né? Então, Busco, é a junção de tudo. Uva, o que você está rasgando aí, Uva? Estou rasgando, não, estou lembrando de uns contos judaicos que minha mãe falava sobre tsures, sobre tsarot, que é dor de cabeça.
E ela contou certa vez que numa aldeia de judeus, todo mundo ia ao rabino reclamar dos seus problemas, então o rabino resolveu que, assim, todo mundo pusesse seus problemas num saquinho e colocasse numa mureta, e cada um podia trocar, pegar o saquinho que quisesse. E aí todos correram e pegaram o seu próprio saquinho. Porque cada um tem condição de administrar os seus problemas e não os problemas dos outros. Então fica aquele negócio, não, mas ele tem aquilo, ele tem posses, ele tem não sei o quê. E aí o rabino falou, tudo bem, você vai poder trocar os seus tsarot. Pode ir, vamos lá. E aí deu no que deu. Cada um administra bem o seu, só. Por pior que seja. Quando você tomou café da manhã hoje? Muito obrigado. Conto rabínico, né? Não, pessoal, quem não é da comunidade, judeu é assim. Tem história para tudo. O quê? Repete. Judeu é assim, tem história para tudo. História para tudo. É verdade. É assim. E a gente sobrevive disso, gente, desses contos, né? Mas, gente, o Chico e a Maria, vocês têm ficado meio quietos demais aí. Vocês não estão xingando a gente, nada. Vai. Maria, o que você anotou hoje aí? Já tem som. Liga o som. Pronto. Eu anoto várias ideias, várias perguntas, depois eu releio. Eu gosto muito de aproveitar bem a aula, né? Depois o Chico ele pergunta para você, ele faz questionário para ver se você guardou tudo. Não, mas a gente troca, né? A gente conversa sobre a aula. É muito legal. Olha, eu não vejo a hora de abrir aqui, abrir essa pandemia. Aí, olha só que prepotente. Aí nós vamos almoçar na casa de vocês, tá? O maior prazer. Eu vou gostar muito de receber vocês. Vai ser, nossa, eu vou adorar a gente se encontrar, vai ser muito bom. Mais de um, porque não cabe todo mundo de uma vez. Não. Cada um leva a sua cadeira e leva comida também. É assim, né? Meire, eu te vi agora aqui, Meire. Oi, querida. A Meire fez aniversário a semana passada. Parabéns, Meire. Para você. Aí, nessa data querida. Muitas felicidades. Para Meire, nada. Tudo. Meire. Te adoro, minha querida, te adoro. Que mais? Marta, você está quieta. Tem mais textos aí, Sônia? Não. Não? Tem. Estou A Patrícia escreveu. absorvendo a aula. A Patrícia escreveu. Muito interessante. Ai, para de mexer no teu som, não estou te ouvindo, mané. Liga o som. Não, você desligou o som. Eu falei que essa aula assim, voltada para os artistas eu acho super bacana, e estou gostando esse curso é super legal. E também queria agradecer o Picasso, que é o meu preferido, o dia do Picasso. A gente me homenagear, por favor. Ele é muito legal, ele é muito legal. Vai ser. E eu quis colocar também a Anitta, né, a Malfatti, que eu acho bem. Eu acho ela mais importante do que todas as outras que falam, tá? Porque ela foi a precursora no Brasil. Falei certo? Precursora. Precursora no Brasil. Tá? Eu às vezes me enrolo um pouco, gente. Então ela é bem legal. E claro, né, Picasso é Picasso. Aí você vai ver quando a gente vai buscar Picasso, Modigliani, Picasso. Tem todas as histórias ali no meio que são muito legais, tá? Aquele filme, como que é? Meia-noite em Paris. Meia-noite em Paris. É legal. Vale a pena ver, vale a pena. A Carol está segurando o queixo dela o tempo todo, que ela vai para a terrinha no sábado, ela vai para Eretz, ela vai para Israel no sábado. Então, ela está toda triste, mas, Carol, a gente vai trabalhar junto aqui. Você vai para Eretz, olha que bonitinha, né?
Olívio, Fala alguma coisa. a Patrícia escreveu... Tá me fala. Não. Patrícia, fala. Liga o som aí, Mané. Fala, fotografar. Fala, a pergunta, dá para me ouvir? Não estou te ouvindo. Dá sim, eu estou brincando. Tá. Não, eu perguntei, ficou uma pontinha lá atrás. Você apresentou uma das obras e que a Virgem estava usando preto e o vermelho, e disse que para o Vaticano existia um códex para isso. A minha pergunta é: o que é o preto e o que é o vermelho para o Vaticano? Nossa, uau. Porque pode ser a mesma coisa que dentro do budismo tântrico, que eu conheço muito, mas enfim, isso não importa. Agora eu queria... Importa. Só fiz uma pergunta para ver se eu consigo ligar essas pontas ou não. O preto, até isso é um outro... Nós estávamos falando terça-feira, né, Carol? Depois da aula, porque fizemos uma interpretação mais profunda sobre os olhos e as cidades atrás da La Gioconda, da Mona Lisa. A gente se aprofundou na obra e estudamos os números que estão dentro dos olhos da Mona Lisa e um número que está em cima do meio da ponte. Para nós que observamos a Mona Lisa, você está observando a Mona Lisa, do lado direito tem uma ponte, tem um número aqui nessa ponte, e depois tem um castelo, e nos olhos da Mona Lisa, que está nos escrutando, né? Ela nos fita, ela não nos observa, ela nos fita ou nos escruta, ela entra dentro. Eu sei que isso é um pleonasmo, mas ela entra dentro. Tá? Então, tem todo um mistério, Pati, por detrás disso. Então, esse códex feito pelos adivinhadores, né? Como se adivinhadores, lembra? Vaticinar, Vaticano quer dizer aquele que adivinha, né? É onde era a colina, era uma das 7 colinas de Roma, a colina do Vaticinar, onde ficavam as pitonisas cheirando gás para Piton, né? Para adivinharem. E é nesse local que tem a Praça de Simão, que virou Pedro, o primeiro papa, que era um judeu, né? É isso, né? Então, eles criaram um códex aonde o vermelho, né? Você tem vários tons de vermelho, né? O que eu adoro, né? Só que eu ainda não me debrucei sobre isso, é a paleta de cor dos esmaltes de vocês, mulheres. É lindo, é sensacional, sabe? É tom sur tom, sur tom, sur tom, é uma loucura. E o Vaticano tem tudo isso em forma de códex. Tá? Val, não estou gostando muito da risada depois que eu falei que eu gosto disso, hein? Você está rindo de mim por algum motivo aí. Não. É que eu lembro. Você tem razão, total razão. É realmente uma linha de cores maravilhosa. É uma coisa de Pigalle. É uma coisa bem Moulin Rouge. É lindo, d'accord? É lindo, cara, é lindo. Então, quando você fala... É uma coisa que te romantiza. Mas agora, olha só, o que a Paty pergunta é, quando você fala de um rouge, você fala de um vermelho, que vermelho é esse? É um vermelho escarlate? É um vermelho vinho? Então, eles têm um nível de graduação para apresentar as emoções. Então, quando você entra na caverna cistina, no útero cistino, vocês entram e, naquele momento, vocês estão olhando para o juízo final. Aí você vê Jesus, em forma de Aleph, apontando para cima e apontando para baixo. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Ele já pinta isso porque ele conheceu Pico della Mirandola, certo, Sandra? Pico della Mirandola. Olha só, o cara que trouxe para o cristianismo a Cabala judaica. Tá? E aí, Buonarroti, Michelangelo, não Caravaggio, Michelangelo, os dois eram Michelangelo, né? Michelangelo Buonarroti, ele trouxe isso nas suas obras. Agora, olha que interessante. O único ser que está olhando para nós no juízo final está lá embaixo, atrás do altar, na pintura de uma caverna, que é uma coroa que nos fita assim. Uma coroa, uma screw, uma caveira. Ela nos fita assim.
É a única que está olhando. E em cima, quando começa toda a pintura do teto, quem está primeiro lá? Jonas, que ficou 3 dias dentro de uma baleia. Olha o simbolismo. Então, Pati, o que acontece? Tudo isso tem que ter cor. Então, o preto para o Vaticano, ao mesmo tempo, é transição, que é o contrário do budismo tibetano, que é o branco. Veja, o amarelo no budismo tibetano, ele é a transcendência do espírito. O amarelo, que aí você vai pegar cada linha. Por isso que cada ordem tem uma gama de... Olha que estranho. Tem uma gama de matizes onde tem todo um alinhavo para você mudar o nível de consciência de uma prelazia do Vaticano. Né? Por que PUC, Pontifícia Universidade Católica, que pontifício é aquele? Então, esses estudos, né, eles são muito interessantes. Agora, eu acho que você, enquanto fotógrafa e enquanto mulher, essa linha de cores, eu acho que ia ser bem legal você pegar esse códex. E hoje em dia você tem, entrando no site do Vaticano, você tem esse códex lá, você tem acesso, tá? Tudo bem, então, vamos lá. Obrigada. Voltando para a obra, por que você acha ou por que você entende que ele usou o preto e o vermelho, ao invés do azul? Virgindade. Porque ele está protegendo o vermelho. Vermelho o que é? A princípio, sangue. Lembra que ela recebeu, tá? A partir... A virgindade dela não foi... Lembra, no século XV, XVI, surge a vírgula. Vírgula, 2 pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Esses pontos todos, eles surgem, né? Basicamente no século XVI. Então, vírgula, virgindade, quem fez a virgindade, né, de Maria? Gabriel. Ele é o anjo, ele anunciou, no momento que ele passou a voz divina por ele, olha só, ele recebeu, Kabbalah, ele recebeu o anjo Gabriel, o anjo anunciador, ele verbalizou para ela que naquele momento ela engravidou de Jesus. Naquele momento, a pomba, o Espírito Santo, entrou nela. Aí nós temos que entender o que quer dizer a pomba, né? Por que Gabriel? O que quer dizer Gabriel em Ivrite? Né? Então tem todo, porque ele falou com ela para que ela engravidasse. Que se você vai encontrar isso na pintura de Leonardo, em Da Vinci, você vai ver aonde ela está sentada, como ele está anunciando. Por que os padres benzem? Vocês já repararam que os padres, né? Eles, na hora que ele vai fazer, tem todo um... Olha, isso aqui, no teu conhecimento, é chamado de yantra. É yantra, tá? Para nós é um signo símbolo. O que vocês estão vendo aqui, ó a trindade aqui e o benzer. Só que se vocês observarem isso na sombra, vocês vão ver um demônio. O que abençoa na luz, amaldiçoa na sombra. Vocês já colocaram esse dedinho assim? Imagina, olha, é chifres. Se vocês forem ver na sombra, é um outro. Então, depende da luz, do espelho e sombra que a gente tem. Então, esses estudos todos feitos pelo Vaticano são profundos. Então, quando você vê um Jesus com uma auréola, não é uma auréola, né? Aquilo é o Sol Invictus, né? Que foi o que a mãe de Constantino, antes de ser cristão, ele pertencia ao culto Sol Invictus, que é um deles, é um dos cultos, né? Então, você tem uma junção de cores, de signos e símbolos que é lindo, é fabuloso. Sabe aonde você pode ler isso também? Em Panofsky, tá? Ele é muito bom, Panofsky, tá? É um cara fantástico. Sandra, você estudou esse cara já? Ele é mais renascentista,
ele estuda mais século XVII, ele é um complexo, mas é muito legal. Ele era amigo de Gombrich, tá? Historiador da arte. Tá? É bem legal, Paty. Você vai pegar toda a iconologia, iconografia das obras de arte pela visão dele, que é uma. Carol, você está perguntando algo? Sim, posso fazer uma pergunta, voltando ao Não pode fazer. Só se você der um sorriso para todos nós. Dá um sorrisão aí. E vai. Você volta logo, 40 dias. O quê? Não, tudo bem. Ele tinha ideia, quando ele criou essa parte de perspectivas, ele tinha ideia do que ele estava fazendo? A de perspectivas, está falando? A resposta que eu vou te dar honestamente, eu diria que não. Desonestamente, eu diria que tudo. Por quê? Lembra, quando Durante Alighieri foi desterrado por Roma, ele foi morar na casa de Giotto, né? De Bandone. Então, Giotto di Bandone. E Durante Alighieri, vocês vão adorar agora, vocês estão sentados aí, tudo bem bacana? Dante montou uma sociedade secreta, tá? chamada Fideli d'Amore. Fideli d'Amore, irmão ou amigos do amor. Vamos escrever agora amor ao contrário. Como fica? Roma. Então ele cria uma sociedade secreta ante-Roma. Tá? Olha só, porque é o contrário de Roma. Então são fiéis, são amigos, irmãos contra Roma. E todos esses caras se conheciam. E até parece que, de repente, eu, pelos estudos ortodoxos, eu não tenho isso, Carol, eu não tenho essa informação. Por estudos não acadêmicos, claro que eu tenho, e você sabe disso, né? Aí entra em todas essas sociedades secretas. Aonde vocês vão beber dessa fonte? Tem um italiano, ele era um fascista, tá? Ai, caramba! Tocou o sino, eu perdi o nome, nada, esqueci. Ai, caramba, um cara, eu visitei a casa dele. Depois você vai lembrar. Eu esqueci. Esse cara, ele trata muito, ele mistura muito Oriente com Ocidente, e é um cara de uma genialidade única, tá? Ele fala até de arte tantrismo, e tudo com... E ele é um italiano, tá? É um cara bem interessante. Eu passo depois para vocês isso. Saindo daqui, eu vou fotografar e vou mandar o livro para vocês, tá bom? Terminando a minha outra reunião. Que horas são falando nisso? Ainda temos 5 minutinhos, tá? Carol, então, eu acho, eu como um estudante de ocultismo, ele bebeu dessa fonte. Não tem Idade Média ainda, né, Sandra? Esses caras bebiam, né, de um conhecimento original. Então, imagino os turcos, tá? Os caras de Anatólia, do lado da Grécia, pegando o grego, no grego original. Gente, o grego, por que várias escrituras nossas, judaicas, foram escritas em grego? Por quê? Porque era o inglês da época. Estou falando há 2000 anos atrás. Para chegar mais para o povo, né? Mas não é povo. Imagina, povo saber ler? O povo não sabe ler. Olha que coisa que eu estou falando. Então, não era o povo. Não era tão... Porque o que é uma elite? 3 idiomas, 5 idiomas? Não vou falar o nome dele aqui agora. 18 idiomas? Não. Aí é loucura. Tem gente que fala isso ou mais. Mas a Septuaginta, quando ela é escrita, por exemplo, que ela vai do hebraico para o grego... Não, ela vai do grego para o hebraico. Por quê? Porque os judeus naquela época falavam inglês. Qual que era o inglês? Grego. Lembra? Aí a gente vai entrar no aramaico. Lembra? Claro que tem a história mística também. Por que uma parte dos Talmudim é escrito em aramaico, né? Porque o diabo fala ivrite. Porque o diabo fala hebraico. Lembra? Não, olha. Então, por quê? Porque o diabo ele tem que falar hebraico, porque é Satã, Rachatan, o adversário.
Então, ele sabe falar hebraico. Então, eles começam a escrever um livro com aramaico, que não é a língua do demônio ou do adversário. Isso é lindo, gente, é lindo, é lindo, é lindo. Né? Então, é um complexo, não fecha. Agora, é isso. Né? Vai para a reunião. Eu espero ter aberto para vocês um caminho legal, tá bom? Acho que a gente se diverte aqui e eu gostaria que vocês se divertissem mais, sabe? Provoca o Lívio, a gente é amigo, né, gente? E se eu não sei, eu não sei. É como agora eu falei para a Carol, eu sei até um certo ponto, depois eu não sei. E aí vocês estão me ajudando. Né? Quando eu não sei, vocês estão me ajudando. Tá? A Nelly escreveu que os anjos não entendem aramaico. Hebraico, sim. Aí depende da escola. Isso é legal. Ó. Aí é legal. Qual escola que nós estamos falando? Né? É lindo, né, Nelly? Isso é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Eu acho legal quando você pega determinada linha judaica, né, ortodoxa, colocando que os Talmudim terminaram, né, no século VI, no ano 500, e outros colocam que ele terminou no ano 1900. Tá? Então, é lindo. Quando você começa a pegar quem foram os tanaítas que começaram a criar essas escritas. Né, Nelly? É tão bonito. Nelly, depois eu vou te mandar um convite de domingo. Deixa eu alertar vocês aqui. Domingo vai ter, né? Que é culpa tua, né, Nelly, essa história. Você não quer aparecer, mas a culpa é tua, viu, sua chata? Essa exposição, desculpem, que nós estamos tendo, do Hershon, foi a Nelly que batemos um papo com o Ravi Moti Begum, tá? Aí nós resolvemos fazer essa exposição e domingo a gente vai ter um bate-papo, domingo às 11 horas da manhã, porque ele é religioso, óbvio. Não, mas tem rabino que não é tão religioso e poderia falar no sábado. Obrigado, Val. Aí, ó. Então vai ser, nós vamos colocar isso para vocês aí, vai ser domingo às 11 horas, tá? Um bate-papo. Só que, claro, que o Hershon vai estar com a gente, tá? Ele vai estar com a gente do jeito dele, como ele está com a gente aqui agora, tá? Ele é falecido. Então, a gente vai bater um papo com o Moti Begum, da Lubavitch, a gente vai poder dar umas cutucadas legais nele. Aí depois ele bate em mim, mas a gente pode trocar com ele. Eu não sei quem conhece ele aqui, ele é bem legal, o cara é um poço, não de profundidade, de conhecimento. Tá? É bem legal. Tá bom, gente? Lívio, vai para a sua aula, são 7h22. Não é bem aula, é reunião mesmo que eu tenho. Reunião, que seja. Tá bom, eu vou. Olha. Valeu. Beijos. Fala de novo, Miriam. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau para vocês. Valeu, beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Um beijo.